que as pessoas têm sentido? A maioria das pessoas hoje reclamam de fadiga, exaustão, estafa física e mental, esse esgotamento. Por que será? Será que está ligado com o nosso estilo de vida? Falamos aqui sobre a nossa alimentação e a gente precisa agora entrar num assunto importante. O intestino, que inclusive, Thaís, é a sua especialidade, né? Sim. Sabe tudo de cocô, gente. Esse final de semana eu tava num congresso, a Nina falou assim, você tá com o seu professor do cocô, né? Professor do cocô, exatamente. O que te levou a se especializar no intestino? Qual que é a importância dele na nossa vida? Então, na verdade, o intestino hoje em dia é considerado o nosso segundo cérebro, né? Uhum. Ele é responsável por toda a função do nosso corpo. Se a gente tá com o intestino ruim, todas as funções do nosso corpo estão ruins. Até mesmo em questão, quando a gente fala desse cansaço, dessa fadiga. O intestino inflamado, ele vai diretamente influenciar nisso. Eu acho que até o termo enfesada vem daí. Essa pessoa está enfesada. Por conta do intestino preso. É, exatamente. Sim. Porque o que acontece? O intestino, esse cansaço tem tudo a ver com esse intestino inflamado. Por conta da falta de energia, por conta desse humor. E ele também está muito relacionado ao sistema imune. As doenças autoimunes têm muito a ver com o intestino. Ela desencadeia do nosso intestino. E quando que eu devo me preocupar? Por exemplo, eu tenho o intestino mais preso. Isso é uma preocupação, Thaís? Então, a gente tem que observar aquele intestino que, às vezes, o que seria o ideal, né? Essa pessoa ir no banheiro, não sentir dor para ir no banheiro. Uhum. O ideal seria ir todos os dias no banheiro. Homens e mulheres. Isso. O meu marido comeu e evacuou. Não rápido. ter vontade, por exemplo, ir no banheiro e sair, não ter aquela sensação de que você foi e não foi o suficiente. Ou ir e ter aquela dor, ou tipo, ou aquele cocô que tipo, ou é aquelas bolinhas, cabritinho. Ressecado demais. Ou o cocô muito pastoso, líquido também não é bom. Tá. O ideal, gente, é aquele cocô bonito, como se fosse uma banana nanica, aquele cocô lisinho. Isso é um intestino saudável. Isso é um intestino saudável. Qualquer alteração entre eles pode ser a alteração na alimentação ou pode ser alguma desbiose. O que acontece? Essas alterações, para o intestino mais preso, com as fezes mais secas, pode ser falta de fibra na sua alimentação e falta de água. E o excesso, as fezes mais líquidas, pode ser o excesso de bactérias, uma alimentação desregulada, excesso de gordura na sua alimentação. Então, a gente precisa ajustar isso, ou pode ser também um excesso bacteriano, uma SIBO, bactérias ruins. Então, a gente tem que investigar. E ter estufamento, ficar rotando, a barriga inchada. Os gases mesmo. Gases, não é normal. Isso não é normal, tá, gente? E o que acontece? 90% da nossa serotonina, da nosso hormônio do bem-estar, é produzido no nosso intestino. Então, se a gente não tem um intestino funcionando bem... Vem do intestino bem, a felicidade? Sim, não é da Zara? O nosso neurotransmissor é produzido no nosso intestino. Não então, sabia disso. Se a gente tem aquele intestino que não funciona bem, você não tem aquela sensação, tipo assim, hoje eu não tô legal, não fui no banheiro, não tô tão disposta. Você não fica tão legal quando você não fica tá mais irritada, né? No intestino. Então, a gente fica mais fadigada, mais cansada, com aquela sensação de fadiga. Então, é um alerta para a gente falar assim, olha, algo errado. Tá. Então, quando a gente bate muito na tecla da comida de verdade, da comida colorida, porque são alimentos que vai nutrir as nossas bactérias boas do nosso intestino. Entendi. Porque a gente tem duas opções. Quando a gente come muito açúcar, muito adoçante artificial, o nosso intestino, ele é como se ele fosse várias plaquinhas juntas. E quando a gente começa a comer muito açúcar, muito alimento industrializado, muita gordura, essas plaquinhas meio que se afastam. E quando essas plaquinhas se afastam, aí as coisas ruins têm acesso ao nosso corpo. Entendi. Então elas caem na nossa corrente sanguínea, onde começa a dar doença autoimune, dá inflamação, a pessoa fica mais inflamada, dá muco, dá estufamento. Entendi. Então, aí a gente pode entrar, assim, existem suplementos para fazer com que essas plaquinhas se juntem novamente, mas o que vai fazer é uma alimentação melhor, é a comida de verdade.
E quando eu falo comida de verdade, alguns alimentos podem estufar. Por exemplo, algumas pessoas não podem comer cebola, não pode comer alho, que às vezes dá o brócolis, que dá estufamento. Às vezes a batata doce. Então vai muito de você se conhecer. E são comidas de verdade. E são comidas de verdade. Então é o que eu falo. Se a pessoa come tudo desregulado e ela não conhece o corpo dela, ela nem vai saber qual alimento para ela faz mal. Entendi. Então, no primeiro momento, quando a gente pensa em cuidar do intestino, a gente tem que tirar o industrializado e focar na comida de verdade. Entendi. Comer a comida de verdade ali fica durante a semana. Aí, se você começou a perceber que alguns alimentos ali também te causam estufamento, você começa a evitar esses alimentos e começa a focar. Porque as frutas, os legumes, ali as carnes magras, eles não vão, pelo contrário, eles vão cuidar desse intestino. Os alimentos verdes, as folhas vão cuidar desse intestino. Então, só tem que tomar cuidado com isso. E o ideal seria você ir no nutricionista para estar entendendo a sua alimentação e estar montando um cardápio para você. Exato. Mas, de modo geral, o que prejudica o seu intestino é o açúcar, é o refrigerante, é o excesso de cafeína, o álcool, muita pimenta. São coisas que vão irritar a mucosa. Pensa, é uma mucosa. Tudo que irrita vai machucar. É como se descamasse aquele intestino. Tá. Então, vai estar irritando o seu intestino o excesso de alimentação industrializada. Pensa, quanto maior o tempo na prateleira, quanto mais conservantes, mais ingredientes tem aquele alimento, mais difícil o seu corpo vai digerir aquilo. E quanto mais o corpo precisa de ácido para digerir, mais ácido vai estar na sua mucosa e também vai corroer a sua mucosa. Tá. Eu acho que esse alerta vale não só para adultos, mas para crianças principalmente para as crianças. Aqueles alimentos e idosos, né, muito Thaís? coloridos, com corante, não é legal. E o corante, gente, é cancerígeno, então a gente tem que tomar cuidado. Corante e aquele caramelo, né, Thaís? Sim. Que as pessoas têm falado bastante. Alguns países já até proibiram o caramelo. E corante caramelo, é isso? Isso, o corante caramelo, que tem na Coca-Cola, gente. Que tem na Coca-Cola, e naqueles salgadinhos coloridinhos também. Coloridinhos. E essa falta de energia, se muito dá, porque o que acontece? A má absorção, alguns nutrientes a maioria dos nutrientes são no nosso intestino. Se você tem diarreia, intestino preso, você não está tendo absorção dos nutrientes. Então, às vezes, você pode até comer bem, mas você não está absorvendo bem esses nutrientes. Entendi. Então, é onde também precisa procurar um nutricionista para ele adequar, ajustar o seu intestino, entrar com uma fibra, entrar com algum suplemento para ajustar essas particularidades, particularidades, porque às vezes são pequenos ajustes, né? Sim. Eu, por exemplo, gastava uma grana com grão de bico e a Thaís falou, nem porque é grão de bico é saudável. Às vezes está te dando gases. É uma fonte de carboidrato o grão de bico. E eu comia à vontade, assim, achando que grão de bico é saudável. Nem sempre, para algumas pessoas não faz tão bem assim, né? Igual o grão de bico, ele pode dar gases, sim. A gente tem que fazer o remolho dele, é como se ele fosse o feijão, tem que trocar a água do grão de bico. E se fosse para uma pessoa que não come a proteína, ele entra ali para a proteína, mas a quantidade de carboidrato dele é grande. Para emagrecimento, tem que dosar a quantidade. Tá. Não dá para comer o arroz, feijão e fazer a salada cheia de grão de bico. Cheia de grão. Achando que tá arrasando, né? Não tá Pra gente encerrar, a perguntinha da Nadir. Oi, Nadir, bom dia. Olá, Nina, olá, Thaís. Eu gostaria de uma informação. Eu tomo 4 tipos de remédio e eu acabo tomando todos junto na hora do almoço. Isso é certo ou errado? Eu tomo um remédio para o intestino, tomo um remédio, aquele colágeno de óleo de peixe, tomo Aderocal 1000 e tomo suplemento mulher. Daí eu tomo todos junto. Isso é bom ou não? E gostaria também que repetisse o nome do colágeno que a Thaís toma, porque deve ser um colágeno muito bom e completo, foi pelo conhecimento dela. Adoro vocês. Beijo. Obrigada, Nadir, pelo carinho, pela companhia. Thaís, essa coisa de tomar um monte de medicamento junto, tem algum problema para a saúde? Então, vai depender muito do tipo do que ela está consumindo de suplementação, de medicamento. Aí, quem prescreveu para ela vai passar geralmente o horário melhor para ela. Entendi. Eu gosto de suplementos quando vai tratar o intestino, eu gosto que a pessoa tome à noite antes de dormir.
Porque daí ela não vai ter consumido nada, vai conseguir tratar melhor esse intestino. Ele vai estar mais limpo. Vai estar mais limpo. O ômega 3, como ele dá aquele retrogosto, que ele é óleo de peixe, sempre depois do almoço. Aí ela pode estar fazendo. Suplemento para a saúde da mulher, beleza? Não acredito que não tenha problema, é alguma vitamina, ela pode tomar no café da manhã, o almoço. Agora, gente, colágeno se for para pele, aqueles colágenos para pele, Verisol, nunca junto com a refeição, tá, gente? Porque senão você não tem absorção dele. Aí ele vai ser absorvido junto com a refeição e não vai ser usado para sua pele, tá? Vai ser usado para outras coisas. Então, se você quer um colágeno, se você usa aquele Verisol para melhorar a pele e flacidez, longe das refeições, tá? Tá. Até do café da manhã? Até do café da manhã. Eu preciso de um intervalo, então. Intervalo acordei, ali. tomei café da manhã. Isso, daí você toma esse colágeno, não tem problema. Tá. O colágeno que eu falei, que ajuda na articulação, até aquelas pessoas que fazem crossfit, que ajuda, é o colágeno tipo 2. Você precisa de 40 miligramas dele. Você pode comprar pronto, você pode manipular. E eu uso o colágeno tipo 2. Ácido hialurônico eu uso na dosagem de 100 miligramas. E o MSM, que é um tipo de suplementação para articulação também de 100 miligramas. Existem suplementos já pronto com isso, que não posso estar falando a marca para vocês aqui, mas vocês podem manipular. Mas podem se vocês marcar forem horário lá, com a Thaís. Consulta que dá o passo para vocês. Senão a Nina vai me matar se eu falar aqui no ar. É isso. É, gente, porque tem o negócio de contrato, né? E tudo mais. Mas agenda lá um horário. Eu acho que a ideia da Thaís estar aqui, não só para ensinar a gente a comer melhor, a viver melhor, mas é vocês conhecerem um pouco mais dessa profissional incrível que você tem disponível aqui na cidade, tá bom? E a Thaís atende não só os taubatianos, mas vem muita gente de fora para se consultar com a Thaís, mas se precisar também pode ser online, né, Thaís? Sim, pode ser online. Mas o legal é ir no consultório, ela reformou, o consultório tá lindo. Tá lindo. Né? Pra vocês conhecerem. Thaís, uma última pergunta, porque eu sei que semana que vem a gente vai voltar cheia de assuntos novamente. O álcool atrapalha a absorção, por exemplo, do complexo B? Eu li uma notícia falando que o álcool atrapalha demais. Você já ouviu isso? Sim, o álcool, na verdade, atrapalha a absorção de todos os nutrientes. Tá. Tanto o Ai, álcool, Deus, olha quanto o café, quanto o refrigerante. Então, nunca tomar medicação, suplemento próximo de álcool, café e refrigerante? Não tomar. Porque ele atrapalha, assim, tanto a absorção dos nutrientes da sua refeição. Então, ele atrapalha, assim, até a aquele cafezinho depois do almoço. O cafezinho depois do almoço, o cafezinho junto no seu café da manhã. Então, tomar cuidado. O refrigerante, que a Nutri puxa a orelha, mas você tem o hábito de tomar ali junto com o seu almoço, ele atrapalha a absorção. Tá. Porque é o que acontece. Tudo que você entra artificial, pensa assim, gente, tudo que é artificial no seu corpo, quando você entra dentro dele, o que acontece? O seu corpo vai, em vez dele absorver algo que é comum ou um alimento que é mais natural, que ele já reconhece, ele vai metabolizar aquilo que é artificial. Então, ele vai parar com o que ele está acostumado, com o que é mais natural e vai focar no artificial. Então, ele atrapalha a absorção das outras coisas. Tá bom. Thaís, e pra gente encerrar, onde você atende, qual horário? Vamos passar seu Instagram, né? Sim, meu Instagram é @Nutri, Thaís Vilalta. Lá tem bastante Thaís receita. com Y, com Thaís, L. THAYSE. Fartura, gente. Fartura. A Mames caprichou no nome pra ser bem difícil, assim. Falando em Mames, sua mãe, manda beijo pra ela deve estar ouvindo. A minha mãe, gente, tá super no foco. Ela tá Esse magérrima. Ela tá na dieta. Maravilhosa. Aí ela fala assim pra mim que ela tá fazendo só porque eu postei ela nas redes sociais, gente. E ela falou que ela tá fazendo dieta porque ela tá com o meu nome a zelar. Ela é maravilhosa, ela é maravilhosa. Ela não pode fazer com que eu perca. A sua mãe é um evento, a credibilidade. A credibilidade nutricionista, eu acho. gente. Aí eu levo ovo pra ela nos aniversários, ela quer fica brava comigo. matar você. Porque ela quer comer bolo. Aí eu falei, ou você come o bolo ou salgadinho. Eu levo o ovo pra ela. Tá no horror comigo. Os outros passam na rua, grita pra ela assim, ai, meu Deus. acompanhando sua dieta. Meu Deus do Fica céu. brava. Ela deve olhar e falar, por que eu não dei essa menina pro circo levar, gente? Exatamente. Ela fala assim, você não tem o que fazer? Por que você me posta? Eu falei assim, porque é o jeito de você fazer Thaís. dieta.
Ela falou, eu não tô fazendo pela minha saúde, tô fazendo por causa de você. Eu falei, pelo menos por alguém você tá fazendo. Ô, Thaís, você traga uma foto dela antes e depois pra gente ir comparando. Vou trazer. E a gente vai motivando não só ela, mas outras mulheres, né? Sim. Que passam pelo mesmo drama. Porque a gente sabe que depois dos 50, a dificuldade do emagrecimento é muito grande. Ela né? já tá lá com os seus 60, gente. Ela tá com dificuldade pra dormir, tá roncando. Tudo errado. Com um monte No de sobrepeso. Sobrepeso, tá com Aí obesidade. Não, e aí o joelho começa a doer. Joelho ruim. Já Gente emagreceu do 11 céu. quilos. Mal tô no pé Maravilhosa, dela, tá super focada. A nossa meta é 30. Tá super... E a gente precisa de histórias reais, né? Sim, mas ela quer me matar todo dia. Gente, ela liga pra mim 24 horas por dia. Todo dia ela tenta me convencer que ela só pode comer, que ela só quer comer com proteína de manhã. Meu Deus do céu. Aí eu faço panelão de sopa à noite, daí eu falei, já fiz a metade pra você. Ela, eu vou ter que comer sopa. Eu falei, vai. Tá vendo, marido? Hoje não falamos do seu cocô, falamos da mãe da Thaís. Tá vendo? Olha. A gente vai intercalando um pouco a exposição familiar, né? Thaís, quem quiser te conhecer, agendar uma consulta. Sim, eu atendo de segunda a sábado, ali no Espaço Schneider. Horário estendido, inclusive, horário estendido, atendo ali, tem a turminha que precisa do horário das 6h30, eu atendo até mais tarde. O telefone para contato é o 991796301. Então, marque seu horário, vamos ajustar. Nada de ficar fadigado, cansado. Vamos ajustar seu intestino. Qualidade de vida, Qualidade de vida. Se você está no climatério, menopausa, você não está sozinha, não está ficando louca, vamos marcar uma consulta. Não precisa largar do marido. De jeito não tá nenhum. deixando de gostar dele. É só os seus hormônios que estão desregulados. É isso. O WhatsApp da Thaís, gente, 991796301. 991796301, tá bom? O prédio que ela atende fica ali próximo ao Taubaté Shopping, né, Thaís? Isso, ali próximo Tem ao estacionamento, Taubaté. ótima Tem localização. Tá bom? Bem Ela pertinho. reformou a sala, tá linda, super confortável. Sim, tem sala de espera agora lá, pode levar Ai, que acompanhante, legal. não vai ficar sentado ouvindo as suas reclamações. Qualquer coisa a gente deixa ele lá embaixo na recepção. Que legal, às vezes amiga. chega o marido, não quer ouvir junto, quer reclamar do marido, pode Isso. deixar ele lá embaixo que a gente escuta, Não tem problema. Pra ele. E ó, quem não conseguiu anotar o telefone da Thaís, pode mandar mensagem aqui na rádio, que a gente encaminha, ou já vai direto lá no Instagram também. Quem não teve a pergunta respondida, vai no Insta. Isso, Thaís pode vai estar mandar lá que eu respondendo, né, Pode Thaís? mandar a pergunta E que eu pode mandar respondo pra sugestões também para Thaís. Ai, Nina, quero que a Thaís fala sobre o emagrecimento, ou quero que a Thaís fale mais sobre a osteoporose. Só mandar a sua sugestão lá no Instagram, né? Isso, pode mandar a sugestão lá no Instagram e a gente vem com a formulinha, com as fórmulas pra vocês. Semana que vem é Páscoa, Thaís Vilauta. Vamos falar sobre dicas, receitinhas maravilhosas. Dá pra ser feliz na Páscoa? Vamos falar sobre dá, isso. Ainda mais que a gente come E peixe muito. na Páscoa. Ai, que delícia. Receitinha E com de o peixe. preço do azeite, a gente vai ter que se revirar aí pra fazer uma receita gostosa sem muito azeite. E olha, tem meu último curso que eu fui, eu venho com uma novidade do azeite pra vocês. É? Você tem uma novidade? Tenho. Você vai falar semana que vem? Vou falar semana que vem, Não vocês não vão perca. acreditar. Vocês que gastam em azeites importados, caríssimos, vocês não imaginam o que vocês estão comprando gato por lebre. É isso, ai meu Deus. Daqui a pouco a gente fala mais então, tá bom? Beijinho, Thaís. Beijo na família.